Palavra, pois a simples leitura da tua palavra nos abençoa, nos edifica, nos fortalece, nos encoraja, nos consola. Então, que nessa manhã o Senhor ainda fale aos nossos corações através desta reflexão, trazendo luz, esclarecimento, entendimento, compreensão às nossas mentes e corações acerca daquilo que a tua palavra afirma, Senhor, aos nossos ouvidos. Nós te pedimos, ajuda-nos a ter olhos para ver essa grande obra que o Senhor tem realizado em nosso favor, nos dando plena certeza e convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que Paulo está falando a um grupo específico de pessoas. Na verdade, ele está dando voz a essas pessoas. Né? Você vê que Paulo aqui usa o pronome nós. Quando ele começa, ele diz que diremos, então, à vista dessas coisas. Então, aqui tem o nós, implícito, né? Que diremos nós, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Paulo está falando sobre um grupo específico de pessoas. Quando ele usa esse pronome nós, ele está incluindo a si mesmo e a igreja de Roma, nesse grupo sobre o qual e a partir do qual ele está falando. Então, estas verdades se aplicam aos cristãos de todas as épocas que têm lido esse texto bíblico, né, desde os irmãos de Roma até os nossos dias. Por que é importante dizer isso? Porque hoje em dia, irmãos, com essa tendência à normalização do erro e do próprio pecado, não é incomum a gente ler essas promessas como se elas se aplicassem a qualquer pessoa. E não é assim que funciona. Deus se relaciona de um modo providente e Ele dirige as suas promessas a um grupo de pessoas específico no mundo. É o seu povo, a sua igreja, em todos os tempos. Então é dessa forma que Deus se relaciona com as pessoas no mundo, tendo em vista que Ele tem um povo separado, seus escolhidos, a sua igreja, em todos os tempos. Não é? São aquelas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, ao senhorio de Cristo, e que desde então têm procurado viver de um modo agradável a Ele, por meio de Cristo, não por suas próprias potencialidades ou capacidades. Então, as promessas contidas nessa passagem, elas se aplicam apenas às pessoas que estão em Cristo. Desde que o próprio Paulo faz essa restrição nos versículos 3 e 4, se você voltar um pouquinho aí, você vai ver ele dizendo porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a palavra é dirigida aqui a um grupo de pessoas bem específico. Então seria totalmente inapropriado e até ineficaz dizer a alguém que não está em Cristo: olha, tenha fé, porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não seria pregar o Evangelho, irmãos. Isso seria fazer falsas promessas e dar falsas esperanças a uma pessoa se ela não está em Cristo. Então, uma vez que, por não estar em Cristo, essa promessa não se aplica a essa pessoa. É por uma razão simples, o que Paulo diz aqui se aplica aos crentes e apenas a eles. Então, a nossa pregação precisa, inclusive, ser revista. Aqui mesmo na nossa cidade, tem um rapaz que, com toda boa intenção, com toda boa vontade, ele vai nas portas dos comércios com o seu alto-falante, com a sua bicicleta, e ele diz para as pessoas: olha, Deus tem uma bênção para você, Deus tem promessa para você. Meus irmãos, isso não é pregar o Evangelho.
Isso é fazer falsas promessas para aquelas pessoas que estão ali, mas não estão em Cristo. Não é assim que nós pregamos o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho do ponto de vista de um Deus que abriu uma porta de salvação para as pessoas e as pessoas precisam aproveitar essa oportunidade. Elas estão recebendo uma oportunidade de serem salvas da condenação eterna, de serem salvas do domínio do pecado. Veja como Paulo fala sobre isso no capítulo 5 da carta aos Romanos, quando ele fala sobre a obra de Cristo na cruz. A partir do verso 18 ele diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Verso 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês, não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, a pregação cristã, irmãos, é uma exortação. 2 Coríntios capítulo 5. Eu falei Romanos? Vocês que não estão ouvindo direito, eu... 2 Coríntios capítulo 5, isso, perdão, a partir do verso 18 até o versículo 2 do capítulo 6. 2 Coríntios, então, Paulo vai falar sobre isso, né? Ele vai nos exortar, ele vai nos mostrar que a pregação cristã é uma exortação. Nós exortamos pessoas a virem a Cristo. Infelizmente, essa ideia de que a igreja se transformou hoje num balcão de serviços tem tirado de nós a perspectiva da própria evangelização, irmãos. Não podemos oferecer Cristo como se ele fosse algo, como se fosse uma mercadoria, um produto. Cristo não é um produto, Cristo é uma pessoa, e ele é a pessoa mais importante de todo o universo. Ele é o Filho amado do Pai, e ele vem ao mundo para entregar a sua vida pelos nossos pecados, mas desde então para se tornar Senhor de todos aqueles que se rendem à sua majestade, o seu senhorio, o seu domínio. Então isso é muito importante que a gente entenda, ok? Por isso Paulo está dizendo aqui, que diremos então à vista dessas coisas? Ele está falando de um grupo específico, ao qual ele faz parte, né? No qual ele se inclui. A segunda coisa importante é entender que tudo que é dito no verso 31 até o final do capítulo, verso 39, trata de uma inferência. Uma inferência é uma dedução lógica com base em tudo que foi dito desde o versículo 1 do capítulo 8, em especial dos versos 26 a 29. E é sobre esses versos que Paulo diz: à vista dessas coisas. Essas coisas dizem respeito, em especial, àquilo que ele afirma a partir do verso 26 em diante. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Convém lermos aqui versos 26 a 29 para nós relembrarmos que coisas são essas. Então ele diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então vem o texto:
Que diremos então à vista dessas coisas? Ok? Esse é o ponto aqui que Paulo está abordando. Então, irmãos, convém que a gente entenda essa passagem dentro desse contexto mais amplo. E resumindo aqui, toda a ponderação que é feita vai dos crentes em Jesus, né, e dentre eles o próprio Paulo, para aqueles que estão fora do círculo cristão. Fossem judeus que confiavam na lei, nas obras do cerimonialismo para alcançar a salvação, fossem os demais religiosos do mundo da época de Paulo, que acreditavam que a salvação podia ser conquistada por mérito humano, ou qualquer um que se levantasse ou que se levante contra nós, tentando pôr em dúvida a nossa salvação, diante de todo possível argumento, diante de toda possível acusação, todas essas coisas demonstram um fato indiscutível: Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. E quanto a isso não tem discussão, é uma certeza. Paulo faz agora 5 perguntas que vão fechar com chave de ouro a sua defesa das garantias soteriológicas do crente, as garantias sobre a nossa salvação, questões que ele já demonstrou desde o verso 1 do capítulo 1. Você se lembra como começa o capítulo 8 de Romanos? Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí a restrição. Então, meus irmãos, o Evangelho é restritivo, sim. O Evangelho é restritivo. A salvação não é para todas as pessoas, mas apenas para aquelas que estão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos à primeira pergunta que Paulo faz. Está tudo bem até aqui, irmãos? Oh, Jesus. Só nesse caso da pregação dessa evangelista, daqueles que não se encontram ainda na igreja, quando a gente fala de promessa, a gente tem que contextualizar, na minha opinião. Sim. Porque quando fala de promessa, aquela promessa em termos de prosperidade, em termos de triunfalismo, a gente está desviando o verdadeiro evangelho. Quando fala de promessa, uma promessa de uma vida nova, Sim. uma nova criatura, uma comunhão com os santos, aí sim acho que esse discurso é decaído. Para quem? Para quem não está em Cristo? Isso. Mas de que forma você diz isso? Uma promessa de vida nova, promessa de uma vida diferente, de uma vida conforme a palavra, de uma vida Sim. fora, né? Isso. Afastar do pecado, transformação de vida. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Você está dizendo que as promessas de transformação de vida, de mudança de vida e tudo mais, sim. Só que essas garantias, elas não estão postas na Bíblia em termos de promessa. Elas estão postas na Bíblia em termos de uma consequência. Elas são consequência de uma atitude de reconhecimento do senhorio de Cristo. Ok? Então, assim, Jesus fez promessas em relação a essas coisas. Ele prometeu salvar pessoas, ele prometeu a elas a vida eterna. Sim, ele prometeu. Mas essas promessas, elas não se aplicam à pessoa enquanto ela não está debaixo do senhorio de Cristo. Entendeu? Então, assim, de um modo geral, as promessas da Bíblia são para todo mundo. Só que elas não se aplicam a todo mundo. Então, é nesse sentido que nós estamos colocando aqui. A aplicação das promessas, ela só é efetiva às pessoas que estão em Cristo. Do contrário, elas não se aplicam. Sim, porque se eu chego para uma pessoa e digo assim, olha, Deus tem bênçãos para você, isso é verdade? É. Mas se eu digo isso para a pessoa e não digo a ela em que circunstâncias essas bênçãos se aplicarão à vida dela, ela acha que ela vai poder continuar no pecado e as bênçãos de Deus virão sobre elas, porque alguém disse que virão. Deu para entender? Então, assim, há uma distinção que precisa ser feita aqui, né?
é como a questão da paternidade de Deus. Né? Você já ouviu aquela frase, Deus é pai, não é padrasto? Já ouviu? Todo mundo fala isso, né? Até as crianças conhecem essa frase, Deus é pai, não é padrasto. Quando você, de repente, vai aconselhar uma pessoa que está fazendo tudo errado, para dar tudo errado, aí você vai, exorta a pessoa fala, não, Deus não vai me deixar passar por aflição, porque Ele é pai, não é padrasto. Mas você está fazendo tudo para dar errado. Então, assim, não existe mágica. Hein? Isso, então. Mas é onde eu vou colocar aqui, essa é a questão. Não existe mágica nas palavras da Bíblia. Elas não são palavras mágicas. Elas são palavras de vida para aqueles que estão em Cristo. Mas elas também são palavras de morte para aqueles que não estão. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8 que nós somos o bom perfume de Cristo. Para os que estão em Cristo, perfume de vida. Para os que não estão, perfume de morte. Cheiro de morte. Deu para entender? Então, assim, a grande questão que a gente precisa colocar é que existe algo que a gente poderia chamar de detalhe, mas que não é o detalhe, porque é a coisa mais importante, é a rendição ao senhorio de Cristo. Então, do ponto de vista da Bíblia, efetivamente, Deus só é pai daqueles que estão em Cristo. Sim, exatamente. Então, a forma de você receber as promessas de Deus sempre é uma forma que vai levar você ao senhorio, ao reconhecimento do senhorio do próprio Deus sobre a sua vida. Na verdade, assim, o que Deus concedeu ao seu povo sempre foi por graça. Mas antigamente havia o processo de mediação era feito através do trabalho do sacerdócio, né, se fosse do sumo sacerdote ou do sacerdote, dos levitas, todos aqueles que participavam dos cerimoniais e sacrifícios que prefiguravam a vinda de Cristo. Porque de um modo real, efetivo, para valer, só o sacrifício de Cristo é que pode redimir do pecado, irmãos. O autor aos Hebreus vai dizer isso. Os irmãos estudaram Hebreus aqui, viram? Quando ele diz, olha, o sangue de animais, de bodes, de touros, nunca redimiu os pecados. Sempre foi graça de Deus, foi misericórdia de Deus. Até que na plenitude dos tempos viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é em Cristo que todos são redimidos. Desde o princípio das eras até o fim dos tempos, é sempre Cristo que redime os pecados. Ok? Então, nesse sentido é que a gente coloca aqui que as promessas, a aplicação das promessas só é eficaz, só é efetiva na vida daqueles que estão em Cristo. Tá bom? Ficou claro isso? Ok, então vamos seguir. Então, primeira pergunta, irmãos, Paulo vai fazer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda parte aí do verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que resposta caberia aqui, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Essa seria a resposta. Até uma pessoa não cristã, mas que acredita na existência de Deus, saberia dar essa resposta. Por quê? Ora, porque qualquer pessoa que crê na existência de Deus, sabe que não existe nada maior do que Deus. Não existe nada nem ninguém que seja capaz de se opor a Deus. Então, Ele é o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, aquele diante do qual se curvam e lhe prestam todas as honras e glórias, as hostes celestiais. Esse Deus, com a palavra do seu poder, Ele trouxe à existência o universo, as galáxias, o sol, a lua, as estrelas, o mundo, as suas criaturas, principalmente a humanidade. Então, se foi esse Deus quem decidiu livremente e graciosamente nos amar e salvar, se Ele nos escolheu para sermos o seu povo, se Ele nos justificou e conformou à imagem de seu Filho, se Ele é por nós, quem será contra nós? Esse é o argumento de Paulo. Ele está usando aqui a lógica.
Então, devemos entender bem isso. A questão aqui, irmãos, não somos nós. Quando o texto diz se Deus é por nós, quem será contra nós, não tem a ver conosco. Tem a ver com Deus. Não é por nossa causa. Paulo não está dizendo assim, olha, agora que nós estamos em Cristo, ninguém pode com a gente. A gente tem que entender isso para não confundir as coisas. Porque às vezes a igreja, com essa aura do triunfalismo, não, a Bíblia fala que com a gente ninguém pode, porque Deus está com a gente. Não é? Então, irmãos, sim, Deus está com a gente. Mas só existe um contra quem ninguém pode, é o próprio Deus, não somos nós. Paulo não está afirmando aqui, que ninguém pode contra nós porque nós somos maravilhosos, perfeitos, bons e imbatíveis. Não, ele está afirmando que ninguém pode se opor à salvação da igreja, de cada cristão individualmente, porque esse Deus maravilhoso, perfeito, bondoso, imbatível, está do nosso lado. Ele é por nós, apesar de nós. Não é por nossa causa. Ok? Pela natureza de Deus, porque a natureza de Deus é uma natureza amorosa, bondosa, compassiva, misericordiosa. O que nos leva à segunda pergunta retórica. Pergunta número 2, versículo 32, que diz aí: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Outra pergunta retórica, não é? Paulo agora age como quem finca uma estaca no coração do argumento acusatório, porque ele apresenta o contra-argumento definitivo, incontestável, de que Deus é por nós, e não há como negar esse fato. A nossa salvação está mais do que garantida, irmãos, justamente porque ela não depende das nossas obras, porque ela não depende dos nossos acertos, porque ela não depende de qualquer possível perfeição da nossa parte, porque isso não é possível. Ela está garantida não porque haja algum mérito em nós, por causa da nossa capacidade, mas porque ela foi realizada do princípio ao fim na pessoa do Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa garantia, é a nossa segurança. Eu gosto muito da maneira como William Barclay enxerga o verso 32. Ele vê aqui uma possível, quase provável alusão de Paulo àquilo que o próprio Deus diz sobre Abraão em relação a Isaque. Você sabe que o capítulo 4, Paulo usa muito o exemplo de Abraão, não é? Então, veja comigo Gênesis capítulo 22, versículo 16. O que é que diz aí o texto? O Deus de Abraão diz para ele, versículo 16, porque você fez isso, não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Pense agora na frase paulina do verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou. Então agora imagine você, um judeu, escutando Paulo dizer isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Não é muita semelhança para ser apenas uma mera coincidência? O que fica evidente aqui, irmãos, pelo menos duas coisas. Deus está dizendo por meio de Paulo, especialmente aos judeus cristãos, mas também aos gentios, mais ou menos o seguinte: pensem na atitude mais generosa, mais leal, mais devotada, mais fiel que um homem já foi capaz de demonstrar a Deus. Então qualquer judeu, e muitos gentios tementes em especial, pensariam em quem? Em Abraão. Ele é o pai da fé. Foi ele que levou Isaque para oferecer em sacrifício no Monte Moriá. Ele não negou o seu próprio filho a Deus. Então, quanto mais generosa, quanto mais leal, quanto mais fiel, quanto mais devotada a sua aliança com o seu povo tem sido a atitude de Deus Pai. Porque Ele que foi
até o fim e entregou objetivamente o seu filho para morrer para a nossa salvação. Lá no Moriá, no último momento, o anjo bradou do céu e deteve a mão do executor contra Isaac. Mas no Calvário, o filho bradou da cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Existe generosidade mais extrema, irmãos. Existe lealdade mais extrema, existe devoção mais extrema, existe amor mais extremo do que esse. Então é isso que Paulo está evocando aqui, essa memória, para que o povo se lembre e entenda que Deus não permitiu que Abraão fosse até o fim, porque o sacrifício de Isaac não seria aceito por Deus. Mas quanto ao seu filho, ele foi até o fim. E Jesus, de fato, morreu pelos nossos pecados. Então é isso que está sendo colocado aqui, é isso que está sendo estabelecido aqui. Não é? Quando Isaac estava subindo a montanha com o pai, ele desconfiou que tinha alguma coisa errada. Ele disse: pai, estou vendo aqui a lenha, o fogo, mas e o cordeiro? Imagina a cabeça de Abraão naquela hora. O que eu vou dizer para o meu filho? Mas aí veio aquela sabedoria do Espírito e ele disse: meu filho, o Senhor proverá o cordeiro para si. Então é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Ele está dizendo: olha, o Senhor providenciou o cordeiro para si. E também para nós. Mas Paulo também quer que seus leitores pensem nessa atitude tão extrema de Deus, entregando à morte seu próprio filho, e concluam que se ele foi capaz de fazer isso, será que ele não será capaz de nos dar graciosamente com Cristo todas as coisas? Essa é a pergunta. E todas as coisas aqui dizem respeito a quê? Aquilo que foi conquistado por nós na morte, na ressurreição de Cristo, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, o dom do Espírito Santo, a vida eterna, o acesso livre ao reino consumado dos novos céus e nova terra, mas também os recursos necessários ao nosso bem, à nossa manutenção enquanto estivermos peregrinando neste mundo, irmãos. Porque Paulo também fala sobre isso. Ele deixa claro que Deus é capaz de trazer a provisão necessária para as nossas necessidades enquanto estamos aqui na nossa peregrinação diária. Quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, ele diz: o mesmo Deus que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso quer dizer que Deus proverá tudo que for necessário para o nosso bem, para o nosso sustento, para que nós possamos permanecer firmes na nossa caminhada, a fim de que nós cheguemos ao fim e recebamos o prêmio que está proposto. Então Paulo está partindo aqui de um raciocínio lógico que vai de uma coisa maior, de uma coisa muito grande para uma muito menor. Ele diz: se ele não poupou o seu próprio filho, ou seja, o que é maior do que isso? Que demonstração maior de fidelidade, de amor, de graça que essa? E então ele parte para o ponto menor, a coisa menor. Será que ele não iria também nos dar com ele todas as coisas? Qual seria a resposta? Claro que Deus seria capaz de fazer isso. É claro que ele nos daria. É claro que ele não nos negaria. Ok? Então, sim. Sim, tudo aqui tem a ver com o cumprimento dos propósitos de Deus. O assunto aqui é certeza da salvação. Então, tudo que for necessário para a nossa salvação, o Senhor nos dará. Ok? Então, eu não posso pedir um smartphone novo a cada fim de ano e dizer: Senhor, você sabe que isso é necessário para a minha salvação, porque sem isso eu não posso ser salvo. Não tem lógica isso, não tem nenhum sentido, não é? Não posso pedir coisas que não tenham a ver com a minha necessidade. Porque, irmãos, a Bíblia
tem promessas de provisão de tudo que é necessário para nós. A Bíblia não tem promessas de provisão de todos os nossos desejos e vontades. Ela só tem promessa de tudo aquilo que nós precisamos, não de tudo aquilo que nós queremos. São coisas diferentes. Então, nós não podemos cultuar ao Deus da miséria, nem o Deus do luxo e da vaidade. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de provisão. Mas o salmista vai dizer, olha, eu sou velho, já fui moço e agora sou velho. E eu nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o pão é necessário. Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Né? Lá no deserto o povo tinha que sair para colher o maná de cada dia. Ok? E se colhesse além da medida, estragava. Para que ficasse claro a dependência, a necessidade da dependência, da provisão e do sustento que vem de Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que fazer uma caderneta de poupança seja pecado, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que nós não podemos confiar no dinheiro, não podemos confiar em coisas, não podemos cultuar bens, e nem sermos escravos do que nós temos, porque senão não somos nós que temos, nós somos possuídos. É nesse sentido que Jesus fala que não podemos servir a Deus e as riquezas. Então, Paulo está falando aqui sobre essas coisas, do ponto de vista de todos os bens espirituais que Cristo conquistou, mas ele também está falando de coisas efetivas, né? Você veja que no verso 28 ele já havia dito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem, a fim de que nós cheguemos ao fim da nossa jornada, possamos receber a herança que está proposta. Tudo bem até aqui? Então, o nosso terceiro e último ponto de hoje, versículo 33, diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Essa pergunta, ela segue na mesma linha daquela do verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreverá a nos acusar? E que acusação ficará de pé perante Deus contra nós? Nesse caso específico, é Deus quem nos absolve. Se Ele nos absolve, nenhuma acusação terá efeito contra nós. Paulo dá uma resposta que nós chamaríamos de peremptória, que é aquela resposta decisiva. Quando você traz a resposta, não existe mais argumentação. Nós poderíamos usar aqui uma palavra de um esporte violento, extremamente violento, que eu nem gosto, não aprecio, mas a gente poderia dizer que Paulo finalizou aqui todo o argumento acusatório com essa afirmação: é Deus quem nos justifica, ponto. Se Deus nos justifica, quem vai nos acusar? O que é a justificação operada por Cristo, irmãos, em nós? Citando aqui literalmente a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 11, diz assim, abre aspas: justificação é um ato judicial único de Deus, declarando o pecador justo, não por mérito próprio, mas pela imputação da justiça de Cristo, recebida somente pela fé, sendo a fé instrumento para crer e confiar em Cristo e em sua justiça perfeita. Fecha aspas. Então você sabe o que é um ato judicial. Deus é o juiz. Ele tem o poder de condenar, de declarar alguém culpado e condenado, mas Ele também tem o poder de salvar. E aqueles que estão em Cristo, Deus, o juiz, declarou todos eles justificados. Isso não quer dizer que Deus nos tornou inocentes,
ou que Deus fez de conta que nós nunca tenhamos pecado contra Ele. Irmãos, nenhum de nós aqui é um ex-pecador. Todos nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo e vivemos debaixo da graça de Cristo. E Ele tanto reconheceu a nossa perda da inocência quanto o nosso estado irremediável de pecado. Mas Ele enviou seu Filho para tomar o nosso lugar. E nesse caso, o nosso pecado foi imputado a Cristo. E a justiça de Cristo foi imputada a nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? É assim que Paulo vai descrever o processo da nossa justificação. Ele diz: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Romanos 3, 20 a 28, na tradução da NVT. Então, irmãos, diante de tudo isso, e já partindo para a nossa conclusão, ninguém poderá nos acusar de culpa pelo pecado. É o próprio Deus quem nos justifica em Cristo Jesus. Então, concluindo aqui, não há nenhuma razão, irmãos, para nós vivermos cabisbaixos, acabrunhados, desconfiados, quando nós, eventualmente, tropeçamos na caminhada e, por conta da nossa limitação, da nossa fraqueza, nós fazemos exatamente o oposto daquilo que Deus deseja. Porque sempre há lugar de perdão. Sempre existe lugar de graça para nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Anteriormente, aliás, antes no capítulo 1, ele vai dizer: se dissermos que não temos pecados, mentimos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, a mensagem que a palavra do Senhor traz para nós hoje é justamente essa. Nós estamos livres de culpa. Amém? E o benefício da confissão de pecados talvez seja, dependendo do ponto de vista de cada um, mas talvez seja em termos terrenos o maior benefício que nós recebemos. Porque se são os pecados que nos afastam de Deus, se são eles que nos afastam da misericórdia, da graça de Deus e nos levam para longe do seu amor, da sua bondade, nos afastando da sua comunhão,
E a confissão de pecados é aquilo que nos leva ao perdão de pecados e à reconciliação com Deus. Então, não há nada mais importante, nada mais glorioso, nada mais precioso para nós nessa vida do que o privilégio de confessar pecados a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Infelizmente, com o passar do tempo, a prática da confissão desapareceu. Não é? Existe um autor que escreveu um livro cujo título é mais ou menos assim: Onde foram parar os pecados? Falando sobre essa nova percepção que a igreja tem tido da vida com Deus, como se nós fôssemos ex-pecadores. E não somos, irmãos. Se nós tivéssemos alguma possibilidade de nos tornarmos ex-pecadores, Cristo não teria vindo ao mundo para entregar a sua vida por nós. Nós continuaremos como pecadores, redimidos sim, salvos por Cristo sim, lavados no sangue de Jesus sim, mas ainda pecadores. Porque nós fomos livres do poder do pecado, mas não fomos livres da presença do pecado. Isso ocorrerá quando nós recebermos uma nova natureza. Aí sim, nós poderemos viver para sempre isentos da presença do pecado. E aí sim nós seremos ex-pecadores. Até lá, somos pecadores redimidos, confiando na graça, no poder de Cristo, confiando que não há nada nem ninguém que pode nos acusar perante Deus, não há condenação para nós, mas a cada dia precisamos ir a esse lugar de confissão, deixar ali o fardo do nosso pecado e o peso da culpa que nós não precisamos carregar, porque Cristo carregou por nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, faço dele mentiroso, e a sua verdade não habita em mim, não habita em mim. Essa é a mensagem da cruz, que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas, que Deus é luz e nele não há trevas. Nosso Deus é luz e nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz
está. Temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia, te bendizemos, Senhor, por esta grande verdade que a tua palavra afirma, Senhor, a nosso respeito. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel. Cristo é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que nos concede, Senhor, o alívio do fardo do pecado que é tão pesado, do fardo da culpa que nos esmaga, Senhor, se nós não a depositarmos aos pés da cruz diariamente. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio, por esse benefício maravilhoso que o Senhor nos concede, que nós possamos fazer uso, Senhor, ó Deus, desta prática tão saudável e tão necessária para a tua igreja, que parece que tem sido esquecida por tantos. Pai, que a nossa oração diária, que a nossa devoção diária, que o nosso tempo de comunhão contigo diariamente não abra mão, Senhor, da confissão de pecados. Que nós possamos nos esquecer de tudo, de pedir qualquer coisa, mas nunca de confessar que somos pecadores, dependentes da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, da lembrança de que o Senhor enviou o teu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, e se o Senhor não poupou o teu próprio Filho, como o Senhor então não nos dará com ele todas as coisas, inclusive, Senhor, o benefício da confissão, do perdão, da graça, do alívio para este fardo que nós não podemos carregar. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque, ó Deus, ninguém poderá ser contra nós se o Senhor é por nós. Aleluia. Te bendizemos porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos absolve, é o Senhor quem nos justifica diante dos homens, do mundo, da carne, do inferno, de Satanás. Não há acusação que possa pesar contra nós, porque o Senhor é por nós. O Senhor nos absolve, o Senhor nos justifica. Bendito seja o teu nome, Pai. Que nós jamais nos esqueçamos, Senhor, destes benefícios maravilhosos. Não apenas para termos a certeza de que o Senhor é por nós, de que o Senhor nos absolve, de que o Senhor nos justifica, mas também para termos a motivação necessária para buscar uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de separação do mundo, para glorificar o teu nome, por esta grande obra que o Senhor realizou em nosso favor. Nós te bendizemos e te pedimos, Senhor, ajuda-nos a vivermos para a tua glória e para a tua honra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bendito seja Deus.